Bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Fonseca com vocês mais uma vez. E o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro ganhou nessa pandemia. O discurso dele venceu. Na verdade, não teve nem competição, não teve como a gente debater. A verdade foi essa: ele montou uma grande armadilha mostrando que se o povo não estiver bem organizado, o governo pode se fazer de sonso, pode se fazer de que não há governo. As pessoas têm aceitado esse discurso, né, de que não há governo. Então, se não há governo, contra quem a gente vai argumentar? Contra quem a gente vai exigir que certas coisas sejam feitas? Se não há governo. Ele conseguiu se esconder e fingir que não há nada ali. Então, é difícil a gente criar qualquer tipo de debate. Desde o começo da pandemia, o mundo inteiro enfrentou uma grande discussão no sentido de como manter o país funcionando, sendo que todo mundo está ficando doente, sendo que milhares de pessoas estão morrendo por dia. Como manter o país funcionando minimamente que seja. Em grande parte dos países a discussão não foi muito difícil, a solução não foi muito difícil. Era manter serviços ditos essenciais, então separou o que cada país separou o que era essencial e o que não era essencial, e o resto tentar funcionar da melhor forma possível em casa, que era onde foi decidido e percebido que onde teria menos perigo, menor quantidade de perigo. Em casa tá seguro, assim, as pessoas continuavam indo de casa uma casa para outra, visitando e tal, tinham regras, pessoas continuaram morrendo, mas assim, despencou. A gente vê na França, Itália, um mês de lockdown, saiu de 1000 mortes por dia para 100 e poucas mortes por dia. Era o que tinha que ter sido feito na época, e esses países fizeram essas escolhas, enquanto pessoas trabalhavam de casa, outras pessoas simplesmente não tiveram como trabalhar, às vezes o comércio, mudaram para delivery, fizeram esses ajustes, e o Estado decidiu segurar essa barra econômica, falou: olha, a gente vai ter aqui uma recessão, não vai ter jeito, a gente vai segurar essa barra nesse tempo de problema, como o Estado sempre fez ao longo da história, seja na crise de 2008, no Mundial, né, seja na depressão de 29, que teve o New Deal, depois da Segunda Guerra, com o Plano Marshall na Europa. O Estado segura essa barra e, a partir daí, garantindo que as pessoas continuem, pelo menos, vivas. Esse é o dever inicial do Estado. O Estado ele surge em maior medida por questão de proteção. Tanto proteção, uma segurança militar contra invasor, contra uns aos outros. Então tem a polícia, tem o exército, mas proteção também em saúde. A gente vê no Estado alemão, no século XIX, foi um dos primeiros grandes movimentos sanitários do mundo. E garantir saúde sempre foi um dever do Estado. Mesmo que em lugares onde, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos poucos lugares do mundo que não existe uma saúde totalmente pública, mas ainda assim, de certa forma, é garantido. Tem alguns programas Medicare, Medicaid para pessoas mais idosas, pessoas jovens, pessoas pobres. É entendido como dever do Estado. E outro dever do Estado é a questão econômica. Como está na nossa Constituição, que a Constituição é o compromisso que nós temos uns com os outros, e com o Estado. Nós assinamos isso em 89, nós como sociedade, e todos nós que nascemos nesse país entendemos que somos parte e temos parte e dever nessa Constituição. Então, a Constituição diz muito claramente do Brasil: dever do Estado garantir o mínimo e básico essencial, tanto na saúde, educação, moradia e alimentação. Então está na ciência social, por exemplo, a questão de garantir alimentação para quem não tem como se garantir. Isso foi garantido ao redor do mundo. Se pegar mais uma vez na Europa, França, Itália, Inglaterra. A Inglaterra fez um programa grande de redistribuição, ampliou o auxílio-desemprego assim, exponencialmente. Estados Unidos liberou ano passado milhares de dólares para as famílias, agora mais alguns milhares de dólares para essas mesmas famílias que recebiam até um certo tipo de salário. E o governo aqui brasileiro resolveu ir por um caminho totalmente diferente. E antes disso, na verdade, é pensar que o Estado, esses países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, alguns na Ásia,
e na Oceania que enfrentaram esse tipo de problema da pandemia, entenderam que era no seu melhor interesse garantir a alimentação dessas pessoas, garantir o sustento dessas pessoas enquanto estão em casa e investir que o dinheiro continuasse circulando. Era melhor para o próprio país, para a economia como um todo, porque você injetando dinheiro nessas pessoas, elas continuam comprando, continuam com dinheiro, e o dinheiro continua circulando e movimentando a economia. A economia, de qualquer forma, não para. Mesmo estando fechado os estabelecimentos, tem delivery, tem supermercado, tem comércio eletrônico, entrega, etc, etc. Então a economia não para, você deixando dinheiro na mão dessas pessoas. Era o interesse da economia do Estado como um todo. Aqui a gente foi pelo caminho inverso. O discurso nacional, como já vinha antes, era de que não dá para se fazer nada. O nosso presidente, o ministro da Economia, que às vezes parece que manda no país, e o mercado, por conseguinte, disseram que não tem como se fazer nada. Economicamente não tem como se fazer nada. Nada. O país está quebrado, está falido, nada se pode fazer. Ou vai para a rua trabalhar, ou caçar trabalho, porque mais de 20 milhões de brasileiros não têm trabalho, ou morre de fome em casa. Então, ou vai para a rua caçar trabalho, ou trabalhar e ficar doente, ou fica em casa com fome. As escolhas são essas e só essas, porque o Estado não pode fazer nada. Então, cada um por si, você vai, cuida de si, faz essa escolha individual. Você escolhe individualmente, você pode passar fome ou pode ficar doente, é uma escolha, cada um faz sua escolha e cuida de si da forma possível. Se quiser usar máscara, usa, se não quiser, não usa máscara. Se estiver preocupado com seus pais, deixa eles isolados na sua casa de alguma forma e você sai de casa para trabalhar e por aí vai. O Estado não vai ajudar em nada, porque não tem como ajudar. O Estado não é papel do Estado, cada um por si, e também o Estado não tem dinheiro, e por aí vai. E sempre foi esse discurso. O Congresso conseguiu, com muita pressão, fazer um auxílio emergencial, e aí o país, não, ano passado vão ser R$200, o Congresso conseguiu pressionar para que fossem 600, e depois foi diminuindo. E agora que o Congresso está muito mais fraco, vai ser 150, e com muita luta, ainda vou dizer para você, dos movimentos sociais possíveis nesse momento e do Congresso, para que, não que o Congresso seja bonzinho, não que só dá bola fora, mas fazendo uma certa oposição para ganhar politicamente também brigou e conseguiu esse auxílio emergencial. Nenhum esforço do governo nesse sentido. Mas batendo nesse discurso e colocando esse discurso que já se aproveita de uma mentalidade individualista da população brasileira de décadas, de que é cada um por si mesmo e cada um cuida do seu, o Estado não existe de forma nenhuma. Então, aproveitando disso, continuou batendo nesse discurso. Não tem que se fazer, o Estado não existe, não tem como reclamar, cada um faz o que for. E aí, nós que prezamos pela vida e pela alimentação, o que fazemos? Quando, nesse momento, que não há muito o que se fazer na questão sanitária, a não ser lockdown praticamente, quarentena máxima, rigorosa, porque estado após estado, cidade após cidade, não tem mais leito. Na cidade onde eu moro, Volta Redonda, as enfermarias estão 107% cheias, 107%. Além de não ter vagas, as pessoas estão no corredor. UTIs 90%. E cada vez mais variantes do vírus circulando por aí. Então, o que tem a se fazer em questão de política pública sanitária? Não tem outra coisa para se fazer a não ser fechar tudo. Você pode diminuir o horário de comércio, as pessoas vão do mesmo jeito. As pessoas em todo o país do mundo, não é para brasileiro é foda, não se preocupa, não, todo país do mundo é assim. Todo país do mundo tiveram que proibir as pessoas saírem de casa. Não chegaram e falaram assim, não, cada um, se a pessoa quiser sair, sai, se não quiser, sai. Não, na França colocaram lockdown total, mais de um mês. Na Itália a mesma coisa, não pode sair. Na França, aliás, você tinha que estar com um negócio na mão, assim, por que você está saindo? Senão recebia multa pesada. E França, que era um país
onde sempre prezaram tanto pela questão da liberdade. Liberdade, liberté, e contra a questão do Estado. E mesmo assim cumpriram, entenderam que era necessário fazer isso. Então, para as pessoas não saírem, é preciso que seja feita algum tipo de medida que proíba as pessoas de saírem. Porque é foda ficar em casa, é complicado ficar em casa. Principalmente depois de um ano tão difícil. É difícil. Então, se tiver a oportunidade de sair de casa, muitas pessoas vão sair. E se 30% das pessoas saírem de casa, o vírus vai continuar circulando e com essas variantes novas vai circular muito e vai continuar enchendo os hospitais de gente. Então não tem muito o que defender fora isso, fora fechar praticamente tudo. Só que como a gente defende isso se as pessoas precisam de trabalho? É uma encruzilhada intelectual. E aí a gente está jogando o jogo que o Bolsonaro quer. A gente está jogando o jogo que a extrema-direita quer, que os ultraneoliberais querem. Porque a gente está nesse jogo. Ou morre de fome ou morre doente. Sendo que as opções não deveriam ser essas. A nossa pressão deveria ser para que o governo fizesse seu papel constitucional e garantisse que as pessoas não passassem fome e tivessem condição de viver, independente da situação do país. Era essa que deveria ser a nossa luta. Só que como que a gente faz essa luta? Se as pessoas não acreditam mais nessa luta. Você fala com a pessoa, mas nós temos que lutar para que o governo faça a sua parte. Não sei o que, junto com o lockdown tem que ocorrer isso. E a pessoa fala, tá, mas o governo não vai fazer. Fato é que o governo não vai fazer. Então o que eu faço? Eu vou defender o lockdown, sendo que o governo não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Porque o governo não existe. Não existe governo no país. Tá, então o Bolsonaro ganhou. Ele ganhou. Se as pessoas entendem que não existe governo no país, é a vitória desse governo. Porque o governo ele não quer existir, ele quer sumir, quer que eles continuem lá, manjando do poder, enquanto as pessoas acham que não existe governo no país, e se não existe governo não vão cobrar. Então a gente perdeu. A questão é essa. Eu espero que a gente possa, depois que essa pandemia passar, e que a gente, ao longo desse tempo, a gente vá descobrindo novas formas de lutar. Mas fato é que não tem como se combater isso. Se a gente continua na dicotomia entre economia, ou se salva a economia, ou se salva a saúde, ou vai pegar doença na rua e morrer, ou vai morrer em casa de fome, muita gente vai preferir morrer doente na rua, porque em casa a fome é certa. E essa não é uma escolha que as pessoas têm que passar. É uma violência com o povo brasileiro. É violência atrás de violência. Agora, qual que é a saída? A resposta que eu tenho é continuar pressionando o governo. A gente aqui está fazendo um abaixo-assinado para que a prefeitura disponibilize radicalmente, aumente drasticamente a quantidade de cesta básica disponibilizada na cidade para as pessoas que estão precisando. Todo mundo que precisar de cesta básica tem que conseguir essa cesta básica. E ao mesmo tempo que a gente faça um lockdown, mesmo que seja de uma semana, até que esses números abaixem. É a forma que a gente encontrou. É perfeito? Essa vai ser a solução? Defender dessa forma? Eu não sei. Mas a gente continua tentando defender o que acha que vai ser o melhor, apesar de ser difícil de conseguir. Eu quero saber de vocês, se vocês tiverem estratégias e ideias melhores, a gente tá pronto para ouvir, mas é essa a luta. Às vezes a gente tem lutas que a gente perde e a gente tem que aprender para ganhar, porque perder sempre tá complicado. Mas eu tenho esperança, a gente está criando vários movimentos interessantes para retomar essa consciência política, principalmente de lugares, e o próprio país como todo, o Brasil, foi sempre um lugar que lutou tanto, né? Então vamos lá, galera, vamos continuar a luta não pode parar, transformar essa derrota em vitória e pressionar o governo, pressionar quem está no poder para que o Estado cumpra a sua parte. Valeu, é isso aí, galera. Assine nosso abaixo-assinado que a gente tem aqui no meu Instagram, no YouTube eu posso colocar um link também, galera de Volta Redonda, mas outros lugares podem copiar a ideia
E vamos que vamos, galera. Abraço.